RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Todos vocês já me conhecem. Eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso RIBcast, o 8º episódio dessa segunda temporada, Gestão 2024-2025. E, seguindo a trilha dos nossos episódios anteriores, trazemos hoje mais um tema desafiador para o registro de imóveis e para o ambiente imobiliário da nossa sociedade. Hoje, eu queria começar o nosso episódio trazendo dados do IBGE que impactam diretamente a nossa análise e que abrem os olhos para esse desequilíbrio que nós temos no nosso país. Pasme, o IBGE indica e estima que pouco mais de 5% das cidades brasileiras, eu vou até repetir, 5% das cidades brasileiras concentram mais da metade da população do país. 5%, mais da metade da população do país. São 319 cidades com mais de 100 mil habitantes que possuem 115,6 milhões de pessoas. 5% das cidades brasileiras possuem cerca de 56,95% do total de habitantes do Brasil. Com esses dados riquíssimos e alarmantes, nós vamos trazer hoje um tema que fala muito e essencialmente da relação do registro de imóveis com os grandes centros urbanos. E para brilhantar esse tema tão icônico, nós vamos trazer dois atores importantes do cenário do registro de imóveis. O primeiro é o meu amigo e colega aqui do Paraná, mestre registrador imobiliário em Cornélio Procópio, Fabrício Pettinelli. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Érica. Boa tarde. Eu agradeço pelo convite honroso ao Registro de Imóveis do Brasil e a você, que tem gerido a diretoria de comunicação de forma muito autêntica e competente. Como colega registrador de imóveis no Paraná, eu fico muito orgulhoso pela sua evolução e trajetória. E aproveito para cumprimentar o próximo convidado, o Dr. Ivan, que sempre tem o seu nome associado a algum evento, é motivo de um grande entusiasmo pelo alto nível de conhecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Fabrício. E como você já anunciou, Fabrício, nosso segundo debatedor é o doutor e mestre Ivan Jacopetti, registrador de imóveis de São Paulo, com uma vasta experiência acadêmica, inclusive, né, e dos nossos eventos. Ivan Jacopetti, tudo bom? Olá, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer aí os generosos elogios seus, Érica, e também do Fabrício. Eu estou aqui hoje numa circunscrição que é 100% urbana, eu não tenho imóveis rurais, então quero ver o que eu posso contribuir aí. Eu também sou um ávido ouvinte de podcast, então eu dou aula à noite, uma vez por semana, numa cidade próxima aqui de São Paulo, Itu. Então, tanto a ida quanto a volta sempre são acompanhadas de podcast. Acho uma iniciativa muito bacana, por isso parabenizo aí vocês, enfim, por essa produção. Muito obrigada, Ivan. Para começar o nosso debate, a pergunta vai para você, Fabrício. A gente sabe, Fabrício, que o direito à moradia é um dos direitos fundamentais para a Constituição Federal de 1988. Mas a gente sabe também que não é só o direito à moradia. Esse direito é pouco para garantir a qualidade de vida nas grandes cidades. Fabrício, no seu livro intitulado Urbanismo Social, Escala Mundial, Conformação Jurídica e a sua relevância à efetividade do direito fundamental à cidade, você explica sobre a ideia de urbanismo social. Explica para nós como que funciona e qual a importância de se pensar o ordenamento urbano para garantir o bem-estar da população. Bem, Érica, obrigado pela pergunta. O urbanismo social é um conceito que tem origem na experiência de Medellín, uma cidade colombiana
que é mundialmente conhecida pelo problema que enfrentou com os cartéis de tráfico, né? E na década de 90 foi considerada a cidade mais violenta do mundo, né? Considerando os índices de homicídio, eles chegaram a 380 para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a ONU considera acima de 22 pessoas para cada 100 mil habitantes um índice elevado já de epidemia por mortalidade letal. Então, já se vê o quanto esse número é discrepante, né? Acima de 22 já é mortalidade letal e eles estavam no índice de 380. Então, o que aconteceu? A partir da concepção do conceito de urbanismo social, eles conseguiram mudar uma realidade trágica social. Como que isso aconteceu? Óbvio que num primeiro momento, por meio de medidas necessárias de segurança para reduzir a quantidade de armamento na população e combater os grupos organizados. E o que eles consideram que realmente foi a grande virada de chave foi o aumento no orçamento para cultura e educação. Então, um aumento significativo de até 300% e 400%. Além disso, investiram muito no ideal de inclusão. Então, nós sabemos que uma cidade acidentada, que a região, que a população altamente vulnerável localizada nas partes mais altas. Então, eles desenvolveram aqueles sistemas de teleféricos, de escadas rolantes, integrando as partes altas, as partes baixas, fundaram as chamadas bibliotecas parque. Então, realmente, a partir de um critério de inclusão, eles conseguiram mudar a realidade social e acabou representando o grande case do urbanismo social. Quando se fala em urbanismo social em uma escala um pouco maior, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, ainda que incipiente, mas para entender um pouco como seria a repercussão do urbanismo social nos países do BRICS, que é esse agrupamento, né, de países que busca um nivelamento econômico entre os países, né, numa escala global. Então, apesar de todas as dificuldades que nós brasileiros vislumbramos, é possível entender que, pelo menos do ponto de vista literário, o Brasil ele tem ótimos exemplos relativos ao urbanismo social. Então, por exemplo, na cidade do Dr. Ivan Jacopetti, o Pacto pela Cidade Justas é um programa de grande êxito. No Rio de Janeiro, o programa Favela Bairro. No Recife, tem o programa Compass, que são os conselhos comunitários da paz, que também trazem, de alguma forma, o aprendizado de Medellín para instalar nas regiões periféricas de centro do Recife, bibliotecas parques que eles consideram que são verdadeiras fábricas de cidadania. E o que teve de muito interessante é que eles verificaram que nos primeiros 2 anos do projeto, eles tiveram reduções mensais de 6% a 13% nos índices de criminalidade, considerando exclusivamente o investimento em educação, desporto, saúde, realmente proporcionando dignidade para a população desses núcleos urbanos altamente vulneráveis. Então, no que toca ao direito comparado, e acho interessante fazer uma pincelada nesse sentido para os registradores, porque eu acho que todos somos apaixonados por história, pelo menos nós vivemos a história dentro do nosso trabalho, né? Então, assim, de alguma forma, a gente sempre busca um tipo de conhecimento que agrega. Então, por exemplo, o urbanismo social, ele tem na sua origem, são ações públicas voltadas a melhoria das condições de vida dessas pessoas de núcleos urbanos altamente vulneráveis. Em contrapartida, também exige uma postura proativa de cada cidadão no desenvolvimento da cidade. Então, o que eu acho que é um conceito que traz um critério de autocrítica, porque comumente a gente joga a culpa no poder público, né, no déficit, na pouca eficácia das políticas públicas, mas a gente está sempre na zona de conforto. Em que contexto estou eu, cidadão, nesse cenário de mazelas sociais? Então, o urbanismo social, ele nos coloca individualmente como sujeitos ativos do processo de desenvolvimento da cidade, inclusive, né, dos núcleos periféricos, e proporciona, né, uma ideia de inclusão, de cuidado, de coletividade, que traz em si o ideal de resiliência e de inclusão. Além disso,
O urbanismo social, ele também tem na sua origem, né, e como consequência, a criação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, ODS 11, que está entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela ONU, na chamada Agenda 2030, que busca fazer com que as cidades sejam inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, o que é muito interessante é que quando você diz que, quando se discute o desenvolvimento da cidade, o critério da moradia adequada ele não é suficiente, é exatamente isso que o ODS 11 está exigindo das pessoas. Nós temos que pensar a cidade para além da moradia adequada. As pessoas têm que ter acesso a todos os direitos fundamentais: saúde, educação, desporto, lazer, segurança. Então, traz um critério mais ampliativo, realmente exigindo um arranjo, dentro desse arranjo institucional, que todo cidadão ele cumpra um papel mais ativo e proativo. Em relação aos países do BRICS, o que nós verificamos? Por exemplo, na África do Sul, é o país mais desigual do mundo. É o país com a maior quantidade de órfãos no mundo. É o país com a maior quantidade de crianças portadoras de HIV no mundo, órfãs. Então, eles têm um cenário de desigualdade que é muito chocante. Eu verifiquei alguns cases de urbanismo social. Eles têm um programa que chama 10,000 Homes, que é um objetivo de construção de 100 mil residências. Assim, seria o projeto que eu achei mais de vanguarda, muito embora a organização do projeto ele parta muito mais da iniciativa privada do que uma ação política propriamente dita. Em relação à Rússia, é um país que é até difícil falar de urbanismo social, porque ele é um conceito que traz em si o ideal de inclusão, de participação. Então, num país que hoje muitas pessoas entendem que se trata de uma autocracia, é difícil falar em urbanismo social, porque as pessoas normalmente não têm condição de participar do processo decisório. Ainda assim, eu identifiquei um projeto que chama District, que visa unir o centro de Moscou criar uma via de circulação de 50 km entre o centro de Moscou e as periferias, fazendo com que a região periférica seja integrada à capital, ao centro urbano. E nesse sentido, eles falaram que, muito embora a participação coletiva ela fosse sugestiva e não vinculante, que as opiniões seriam consideradas. Ou seja, já teve um viés ali de que aquele ideal de inclusão ele já encontrou algumas limitações do ponto de vista democrático, assim dizendo. A Índia é um país que tem excelentes cases de urbanismo social, só que, por outro lado, é um país gigantesco, né? Passou a China em população, e nós sabemos que, como é um país marcadamente, que tem como marca, né, o sistema de castas, é muito difícil falar no contexto de inclusão quando a ideia de casta traz consigo a própria questão da segregação. Mas, ainda assim, eles têm cases importantes de urbanismo social. A China eu considero o case mais emblemático, porque nós sabemos que é um país que tem como como ideologia o controle social e desenvolvimento econômico. Quando se fala de controle social, a gente para pensar até que ponto as pessoas teriam legitimidade, né, e lugar de fala nos processos decisórios. Mas o fato é que, com todo esse contexto, muito embora para nós a liberdade seja um direito indisponível, é um país que conseguiu retirar da linha de pobreza 850 milhões de pessoas. Foi o único país do planeta que conseguiu sair do IDH baixo para o IDH alto. Então, realmente, eu acho que isso aí, até a gente caberia uma reflexão até que ponto o Partido Comunista, o PCC, ele conseguiu influenciar para esse desenvolvimento social da China. E o que tem de interessante também a política econômica da China é que, a partir da década de 70, o Deng Xiaoping ele estabeleceu que a ascensão social e econômica da população passaria necessariamente pelo aumento da capacidade de consumo. E essa é exatamente uma métrica que eles utilizam até hoje. Então, realmente é um país que conseguiu ascender, tendo como fim, né, que as pessoas tivessem acesso ao consumo.
Então, isso aí foi só uma passagem, né, que eu acho que é muito interessante para as pessoas entenderem um pouquinho a repercussão do urbanismo social nesse país. Interessante, Fabrício, porque fica nítido que, de fato, não é só o direito da moradia que vai garantir o bem-estar, né, da sociedade, do que se analisa, e que a melhoria desse bem-estar pode perpassar por caminhos diversos também, como esse que você acabou de comentar da China, né, e outros que você trouxe como exemplo. O fato é que existem caminhos e existem complementos ao exercício desse direito que trazem esse bem-estar e que configura esse urbanismo social que você comentou. Eu fiquei até, com o teu discurso, eu já fiquei curiosa para a próxima pergunta, que é a pergunta para o Ivan Jacopetti, já que está num dos maiores centros, né, o maior centro urbano do nosso país. Ivan, conta pra gente. Segundo os dados do IBGE de 2022, São Paulo possui cerca de 11,5 milhões de habitantes. Diria a maior cidade, né, em âmbito populacional do nosso país. Conta para mim e para os nossos ouvintes e telespectadores quais são os principais desafios que você enxerga nesse cenário de grande densidade populacional e como os oficiais de registro de imóveis podem ser atuantes nesse cenário. Muito bem, eu acho que talvez a melhor frase que defina São Paulo, né, tá numa música que é aquela que diz assim: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Isso aí é a história de São Paulo. Né? Então começa lá no pátio do colégio, no século XVI, e vai se expandindo. Quer dizer, bom, São Paulo hoje tem 18 registros de imóveis. Né? Isso é definido por legislação estadual. Então, a legislação estadual cria os chamados subdistritos, que são divisões judiciárias. Então, nem sempre essas divisões batem com as divisões do próprio município. Né? E aí, os 18 registros de imóveis são responsáveis por um ou mais, na verdade, todos têm mais de um, destes subdistritos. Né? Então, é até interessante, porque às vezes a pessoa não tem certeza exata do bairro onde mora. Né? Porque na divisão judiciária é um, na divisão do município, dos distritos das prefeituras é outra, às vezes o nome do loteamento é outro, né? Então, até às vezes, os corretores de imóveis, quando vão anunciar um imóvel, puxam um pouquinho para cá um bairro nobre, quer dizer, para abranger uma parte que a rigor não está dentro, porque isso valoriza o imóvel que está sendo vendido, né? Mas porque há essas sobreposições. Mas os registros de imóveis, então, são 18, cada um abrangendo uma parte da cidade. Né? Algumas das circunscrições são contíguas, quer dizer, é uma área fechada, um polígono fechado. Algumas não, tem subdistritos que não se comunicam entre si, que são distantes entre si. Né? E claro que, ao longo da história, foram sendo criados novos cartórios até chegar na configuração atual dos 18. Né? Então, o começo da história da cidade é ali no centro. Por acaso, eu estou no 4º registro de imóveis, que não é o mais antigo naturalmente é o primeiro, em que o oficial é o nosso querido Flausilino, mas a região mais antiga da cidade está no 4º registro. Porque então houve aí, quando foi criado o 4º registro, nos anos 20, uma reordenação dos subdistritos, e o primeiro subdistrito, que é o Sé, ficou com o 4º registro. Né? Então aqui eu pego ali o pátio do colégio, a Praça da Sé, né, que é o subdistrito Sé, mas também eu pego a Bela Vista e o Jardim Paulista. Então é uma faixa que começa ali no Tamanduateí, aí nas proximidades do mercado municipal, e vai até o Rio Pinheiros. Né? Isso é muito interessante, porque aqui no 4º a gente tem tanto o São Paulo antigo quanto o São Paulo novo, que a gente tem tanto a região ali do pátio do colégio, da Sé, etc., como também aqui a região da Faria Lima, a Vila Olímpia, o Itaim, que atualmente é o coração financeiro da cidade. Né? E aí a gente vai vendo uma coisa muito triste, que este fenômeno que nós temos no Brasil, de um aproveitamento muito predatório do espaço e do território. Né? Então, quer dizer, não há uma cultura de preservar o local em que já se está e ali manter. Não. Então a gente vê claramente que a cidade começou ali no centro, do centro foi passando para a região da Paulista desceu o outro lado do morro, chegou na Faria Lima,
E por onde a coisa vai passando, a gente vai tendo uma degradação. Então, hoje o centro está degradado, a região da Paulista está num processo de degradação, uma parte mais antiga da Faria Lima também. Quer dizer, é como se a gente ainda tivesse aquela prática da coivara, da queimada. Quer dizer, ao invés de preservar a terra e continuar plantando no mesmo lugar, a gente queima, a terra cansa, a gente vai para outro lugar e abandona aquela lá anterior, né? E muito por conta da nossa legislação urbanística. Quer dizer, nós temos aí muitos problemas da cidade de São Paulo são resultado do mau ordenamento territorial, né? Então, por exemplo, situações como a gente tem no Morumbi, quer dizer, que está numa decadência terrível também, já foi um bairro muito nobre, e hoje uma série de casas abandonadas, gente com medo, muita insegurança, pouca gente andando na rua, tudo se faz de carro e com carro blindado, né? Então são muitos os problemas que a gente enfrenta aqui por conta da má gestão territorial, né? Os registros participam, vamos dizer assim, não são protagonistas nisso, mas progressivamente o urbanismo tem sido uma pauta mais próxima dos registradores, né? Então, antigamente, quer dizer, o registro era exclusivamente ali um bastião da propriedade privada. E realmente, os aspectos urbanísticos, ambientais, não diziam respeito ao registro. Quer dizer, o registro registrava as transmissões, as onerações e tal, né? Especialmente depois da Lei 6766, a coisa muda um pouco, né? Porque então o registro dos parcelamentos do solo começam a ter um viés não só de proteção do adquirente, num sentido ali consumerista, ou no sentido de proteção da propriedade, mas também de se verificar com o registro a observância da legalidade urbanística, né? Mas ainda assim um controle muito formal, quer dizer, a gente controla se houve as aprovações pelo município, etc. Mas a ordenação em si, claro, é decisão política, né? O registro, como um órgão de aplicação da lei ao caso concreto, não lhe cabe decidir de que maneira a cidade vai ser ocupada ou que tipo de prédio vai ser construído em cada lugar, né? Na minha experiência aqui no quarto registro, a gente, veja que interessante, não tem loteamento no quarto registro desde os anos 50, né? Porque a região já é totalmente urbanizada, é uma região muito verticalizada já há bastante tempo, né? Então a gente tem muita incorporação e muito condomínio, quer dizer, que é o que acaba movendo aqui também a cidade de São Paulo na região mais central, né? E a gente também não tem no quarto registro irregularidade fundiária, ou pelo menos não em quantidade relevante. Então o quarto registro nunca processou uma regularização fundiária, quer dizer, nunca houve pedido, tá? Então a circunscrição é totalmente irregular? Em termos. Porque, assim, nós não temos muitos terrenos irregulares, mas há muitos edifícios irregulares. Porque lá nas regiões mais antigas da cidade, vejam como as coisas mudam, né? Como que funcionava antigamente? A família construía um prédio de 5, 7, 10 andares para alugar, né? Então não havia uma preocupação na regularização do regime condominial. Então nós temos especialmente ali na região do subdistrito da Sé. Então, para quem conhece mais ou menos São Paulo, é a região onde está ali a Rua São Bento, a Rua Direita, né? Quer dizer, aquela região entre o Mosteiro São Bento e a Catedral da Sé. Muitos prédios ali, quer dizer, a região é muito densamente construída e pouquíssimo povoada, por uma série de razões. Entre outras, o fato de que os prédios não são condomínios, ainda são construções de propriedade unifamiliar, né, que alugava quando havia quem quisesse alugar, que hoje, em grande medida, os prédios estão vazios, estão abandonados, que é um grande problema, né? Não só porque o centro tem toda uma relevância histórica, turística, mas também porque ali estão localizados muitos serviços públicos, quer dizer, eu tenho acesso ao metrô, eu tenho acesso a ônibus, eu tenho toda uma infraestrutura ali urbana que acaba ficando ociosa porque as pessoas simplesmente não moram mais lá e nem trabalham mais lá, né? Quando eu fiz faculdade ali na São Francisco, de 2000 a 2004, o centro ainda tinha um movimento, não mais de residentes, pelo menos aquele pedaço, mas tinha lá grandes escritórios de advocacia, sedes de grandes empresas,
E isso foi já quando eu estava na faculdade, os escritórios estavam saindo dali. Quer dizer, é muito triste que não se tenha feito nada na época para evitar esse êxodo, porque agora que todo mundo saiu de lá, para voltar é muito mais difícil, se é que vai acontecer, né? Acrescente-se a isso um outro problema, que é a dificuldade de se regularizar a situação desses prédios que estão ali, por questões legais mesmo. A imensa maioria daqueles prédios que está ali foi construído em uma época em que a legislação urbanística, as posturas municipais eram muito diferentes. Então os prédios não têm recuo, são encostados uns nos outros, né? As dimensões dos corredores são inferiores às que se exige hoje por conta de acessibilidade, né? Os elevadores são antigos, não tem escada de emergência, né? E aí, muito bem, muito bem, mas então esses prédios são um perigo para a humanidade, porque, né, não tem escada de incêndio. Muito bem, mas eles estão lá, né? Então vamos demoli-los? Também não, porque eles são tombados. Então o proprietário fica sem saída, quer dizer, o prédio é tombado, então muito pouco se pode mexer, mas por outro lado, a regularização é inviável porque ele não atende os requisitos de hoje, né? Então seria muito importante também a existência de uma legislação urbanística que trouxesse para a legalidade essas situações consolidadas antigas, né, que não vão ser, não são passíveis de uma adaptação, vamos dizer assim, física para as regras atuais, né, porque eram prédios feitos numa outra época, em uma outra realidade, né? Agora, por outro lado também, cabe aos registradores não fazer exigências que a própria lei não exige. E aí sim isso é muito relevante. Quer dizer, o registrador tem que ter segurança no trabalho dele, de maneira a somente exigir aquilo que a lei exige. E não criar por receio, por medo, né, exigências que a lei não prevê, né? E nesse sentido a gente tem visto também, nessas regiões mais antigas agora, ideias muito interessantes, por exemplo, de retrofit. Então são ideias de tentar reaproveitar prédios já construídos para uma nova finalidade. Então o prédio era escritório, mas de alguma maneira ele pode se tornar um prédio de pequenos apartamentos e vice-versa, né? Mas isso também ainda carece de regulamentação, quer dizer, nós ainda não temos uma lei com essas regras mais flexíveis para as hipóteses de retrofit, né? Que seriam muito importantes para as regiões históricas mais antigas das cidades, né? Uma outra coisa que é interessante, São Paulo, como é uma cidade muito grande, então ela foi se espalhando, de maneira que, como eu disse, o quarto registro não tem imóveis rurais, só tem imóveis urbanos. Mas a cidade, ela vai crescendo onde antes era um imóvel rural, né? Então, uma curiosidade, que eu acho sensacional, as pessoas nem imaginam. Na esquina da Avenida Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, que faz parte aqui da circunscrição, no meio ali passa um córrego, que é o Córrego do Sapateiro, que nasce na Avenida Paulista, desce ali pelos jardins, passa pelo meio do Parque de Ibirapuera, passa ali pela Faria Lima e vai desaguar no Rio Pinheiros, né? E aí houve um empreendimento por ali, no qual a gente teve que lidar com a questão, imaginem só, do alvéolo abandonado. Quer dizer, um curso d'água que foi desviado, secou, né? E era necessário então regularizar a situação dominial, a situação da propriedade do leito que ficou vazio, né? A gente tem isso também aqui na região do Rio Pinheiros, porque o Rio Pinheiros ele não era reto, ele serpenteava, ele era um rio extremamente curvo, e quando foi construída a usina Henry Borden, no pé da Serra do Mar, então usou-se o Rio Pinheiros para alimentar a represa cuja água alimentaria a usina. Então o curso foi retificado. Quando retificou-se o curso, o antigo leito também foi abandonado. Então a gente tem essa questão aqui que aparece com alguma frequência, né? Há alguns estudos muito interessantes sobre essa hidrologia de São Paulo, que apesar de não parecer, há uma infinidade de ribeirões, de cursos d'água que estão enterrados em São Paulo, né? Não são vistos, mas estão aí, né? Enfim, isso acaba repercutindo também no próprio registro de imóveis. Então são muitos os desafios, alguns que a gente nem imagina, cada circunscrição tem uma realidade, né? Então, a 11ª circunscrição, que pega aqui a zona sul de São Paulo, tem terras indígenas, né? Tem imóveis rurais, tem terras devolutas, quer dizer, é uma outra realidade, muito diferente do que a gente tem aqui no quarto registro. Então, quer dizer, na verdade, São Paulo são muitas cidades em uma só. Cada cartório
tem ali a sua própria realidade, seus próprios desafios, e isso em si já é muito interessante. A tua fala, Ivan, destaca para nós um ponto bem fundamental. Desenvolvimento urbano não é só desenvolver para frente, né? Se eu pudesse trazer uma metáfora, não é só caminhar para frente, mas é caminhar para frente, não deixando de olhar para o que está atrás, porque é nítido que você está trazendo para nós. É um espaço que cabe o desenvolvimento, mas essa tua fala de comportamento predatório, que a gente vê em várias cidades, no momento em que o próprio poder público, o executivo municipal, o registrador de imóveis, percebendo essa fuga desses espaços, pode também estar em reuniões com o poder público para demonstrar, olha, não deixem de olhar lá para trás, porque a questão de regularização desses imóveis, uma hora elas vão voltar, a gente vai precisar olhar. Não é? E outra, mais interessante ainda, que para mim joga um olhar tão claro sobre o papel do registrador imobiliário. Veja que você está em São Paulo, assim como os outros, né? 17, que complementam o total de 18 registradores imobiliários, mas para cada circunscrição, uma realidade, uma dinâmica diferente. E a atuação do registrador, ela é essencial para identificar a realidade daquele local. Veja se está na mesma cidade, a gente sabe que São Paulo tem proporções diferentes de qualquer outra cidade, mas às vezes uma realidade tão próxima e tão distante da questão jurídica, né, dentro do registro imobiliário. Para mim isso é fascinante, fala tanto da importância da atuação do registrador de imóveis, não só dentro do cartório, mas com esse olhar de conhecimento, de perspectiva e esse olhar histórico que você trouxe para a gente, muito, muito rico o que você traz para nós nesse Ribcast. Exato. E uma coisa que, para mim, assim, é uma tristeza. A gente tem visto aqui na capital situações, vejam só, de demolição de prédios aí com 10, 12 andares para construção de outros mais altos no mesmo lugar. Claro que isso aí é efeito de um mau planejamento, de uma má legislação urbanística, porque isso é destruição de riqueza, né? Eu pegar um prédio habitado de 10 andares, 12 andares, por abaixo, para construir outro maior, isso é destruição de riqueza, pura e simplesmente, quer dizer, desperdício, né? E tem acontecido, por conta das pressões, das mudanças de gabarito, né? Então, lá uma lei de zoneamento que permitia uma construção até uma certa altura, da noite para o dia passa a permitir mais andares, né? Quer dizer, será que tem sentido isso? Não era melhor, ir em lugares que, ainda não tem prédios dessa altura, ou melhor ainda, recuperar prédios abandonados que a gente tem nas regiões mais centrais, não seria muito mais razoável, né, do que permitir um prédio habitado ser demolido, ser substituído por outro maior? Questões, né, Ivan? Questões para a gente pensar com o crescimento e com o direito imobiliário urbanístico, né? Já dando continuidade à tua abordagem, Fabrício, ficou claro na fala do Ivan Jacopetti que o crescimento desordenado é catastrófico para os centros urbanos, né? O crescimento desordenado que gera essa alta irregularidade fundiária, porque a gente comumente trata a irregularidade fundiária focando apenas na questão da propriedade, né? Quem é o proprietário daquele imóvel, quem é o proprietário daquele imóvel que está descrito naquela matrícula, mas a gente pode pensar na irregularidade fundiária também, como esses exemplos que o Ivan Jacopetti trouxe para nós, quer dizer, a pessoa é dona daquele imóvel, mas ela não consegue constituir um condomínio, ela não consegue agregar mais valor econômico, porque aquele imóvel traz outras irregularidades, né? Seja de acessibilidade, seja de circulação no interior e por aí vai. Nesse aspecto, o Estatuto das Cidades e a Lei de Regularização Fundiária têm sido icônicas para a nossa atividade e para o próprio direito urbanístico dos municípios. Você pode explicar qual é o impacto dessas duas legislações para as cidades e como elas impactam para a população em geral? Érica, nós sabemos que o processo legislativo ele é sempre decorrente de um movimento social. Então, como era de ser,
a Constituição de 88 ela foi a primeira a tratar da questão urbana. O Brasil ele era um país predominantemente rural até a década de 50, tornando-se majoritariamente urbano a partir de 60. Na década seguinte, em 70, esse processo de urbanização ele elevou drasticamente, né, a demanda por emprego e serviços públicos. Então, essas reivindicações elas foram levadas para a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 86. E o Estatuto da Cidade nada mais é do que a lei que regulamenta o capítulo da política urbana da Constituição Federal. Então, no tocante ao Estatuto da Cidade, ele tem como princípios básicos o planejamento participativo e a função social da propriedade. Então, de acordo com a Constituição de 88, a função social da propriedade é um direito fundamental e um princípio da ordem econômica. Então, de modo que a propriedade ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, e no tocante ao planejamento participativo, mais uma vez ele traz o ideal de inclusão, que é justamente o que as pessoas querem, têm esse anseio, que é participar do processo decisório para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. De se pensar também que o Estatuto da Cidade, ele fixou diretrizes gerais, né? Então, para tornar essas cidades sustentáveis. Então, dentre elas, nós podemos destacar gestão democrática, oferta de equipamentos urbanos e serviços públicos adequados, controle de uso do solo da terra para evitar a retenção especulativa, justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes da urbanização e a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária, ela, embora esteja indicada também no Estatuto da Cidade, nós falamos com muita recorrência no registro de imóveis, mas o fato é que ela é mais um elemento, né, do processo de desenvolvimento da cidade. Mas é óbvio, como nós somos destinatários finais, até porque a regularização ela tem como parte final do procedimento a titulação dos beneficiários, nós temos uma familiaridade muito grande com o Instituto. No entanto, a participação dos registradores no processo de desenvolvimento da cidade ele é mais amplo. Então, para implementar as diretrizes do Estatuto, né, ele fornece ao município diversos instrumentos que funcionam como uma caixa de ferramentas. E isso que eu acho que é um caráter muito dinâmico do Estatuto da Cidade, porque você não precisa, tem que ter esse cuidado, né, para indicação, para utilização dos instrumentos de política urbana de forma racional, porque de maneira bem simples, nós não precisamos de um martelo para fixar um parafuso, né, uma chave de fenda é suficiente. Então, dentre os instrumentos de política urbana, cabe ao legislador, né, ao aplicador da lei, e aqui o responsável pelos agentes do executivo, indicarem aquele instrumento que é mais adequado para resolver determinada situação. E algo que é muito importante também, quando se trata em política pública, no Brasil, comumente, nós temos o hábito de buscar soluções para problemas de trágica realidade social consolidada. Nós não temos uma cultura preventiva. Então, eu acho que nesse sentido, o registrador de imóveis e o próprio legislador, e dentro desse ideal de gestão participativa, as pessoas teriam mais condições, né, de pensar a cidade do futuro, uma cidade justa, uma cidade que realmente atenda as pessoas de uma forma mais harmônica e justa. Então, em relação aos instrumentos da política urbana também, na regularização, nós temos que a Lei 13.465, ela tem um contexto de surgimento. Então, a primeira lei que tratou do parcelamento do solo urbano e rural no Brasil foi o Decreto Federal 58 de 37, só que ele não fez nenhuma menção à regularização fundiária. Na sequência, a Lei 6766 de 79, que já foi citada pelo colega Ivan, ela foi o primeiro diploma legal federal a citar a regularização fundiária, no entanto, de forma totalmente incipiente, não estabeleceu um rito à regularização fundiária. Mais adiante, a Lei 11.977 de 2009, que é nacionalmente conhecida como a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, ela dedicou capítulo exclusivo à regularização fundiária. Foi o primeiro diploma normativo federal a fixar o conceito legal de regularização fundiária e um rito específico para a regularização dos chamados
assentamentos urbanos de interesse social. No entanto, embora essa lei ela tenha determinado uma evolução no tocante ao procedimento, na parte da regularização fundiária, ela foi totalmente revogada pela Lei 13465. Essa sim, né, a atual lei de regência da regularização fundiária urbana, é uma lei que nós recebemos com muita felicidade, com muita gratidão, até porque nós conseguimos verificar na nossa lida diária que realmente ela tem uma máxima efetividade, né? Assim, ela realmente tem um caráter transformador. Ela conseguiu fazer com que a lei em si, ela estabeleceu instrumentos passíveis de fazer com que os chamados núcleos urbanos informais eles de fato se adequassem, se amoldassem ao ordenamento de política urbana, e o que permite aí, né, a formalização desses imóveis e a titulação do beneficiário final. E obviamente o grande êxito da lei foi porque ela foi o critério da flexibilidade, ampliou o rol de legitimados, estabeleceu um rol ampliado de instrumentos de política urbana, na própria Lei 13465, no Decreto 9310, que regulamentou a Lei 13465, estabelecendo critérios amplos para se definir qual tipo de instrumento de política urbana ou instituto jurídico pode ser utilizado para regularizar determinado núcleo urbano informal. Então, estabelecendo critérios de flexibilização de preceitos de ordem pública, como área mínima loteável, ou redução de contrapartida para o município relativa a áreas verdes, áreas institucionais. Então, estabelecendo critérios de cronograma para cumprimento de obrigações ambientais. Então, é uma lei que foi recebida com um caráter extremamente positivo, na medida em que realmente ela tem conseguido, num curtíssimo prazo, modificar a realidade social, principalmente no tocante à regularização da propriedade. Então, se nós utilizarmos exemplos recentes, o Conselho Nacional de Justiça ele estabeleceu o Prêmio Solo Seguro, e no ano passado, dentre as entidades que foram premiadas, nós podemos indicar o Colégio de Registro de Imóveis de Minas Gerais, que conseguiu promover a regularização de mais de 100 mil imóveis, né? Outra premiação foi para o município de Itagimirim, que foi o primeiro município do Brasil a ter 100% dos imóveis regularizados por meio da modalidade de reúbe social. Então, os resultados que essa lei tem proporcionado, eles são notórios, né, e motivo de grande alegria para as pessoas que realmente, né, precisam receber um retorno do Estado suficiente para cumprir, né, o que as pessoas realmente necessitam para modificar a realidade nas áreas urbanas de alta vulnerabilidade. Com certeza, muito obrigada, Fabrício. A nossa próxima pergunta é para os dois, para o Ivan e para o Fabrício. Ainda dentro dessa questão legal, o Estatuto das Cidades estabeleceu que as cidades acima de 20 mil habitantes devem elaborar um plano diretor, já nesse caminho da política urbana que o Fabrício estava comentando. Como funciona esse tipo de plano, Ivan, do plano diretor? Como ele ajuda a organizar o espaço urbano? E daí, complementando, eu queria que o Fabrício respondesse para a gente como o registrador de imóveis pode contribuir na elaboração do plano diretor. Principalmente nas cidades menores, acredito que esse envolvimento seja de grande impacto. Ivan? Muito bem. O plano diretor é uma lei municipal que traz ali regras sobre o zoneamento da cidade, que tipo de atividade pode acontecer em cada local, que tipo de construção pode acontecer em cada região, né? Mas também traz regras mais específicas para o uso naquele município dessas ferramentas que o Fabrício já mencionou. Quer dizer, há uma preocupação no Estatuto da Cidade, por exemplo, contra a especulação imobiliária em zonas urbanas adensadas ou centrais. Então, quer dizer, o sujeito tem um terreno numa região central, que poderia ser um comércio, poderia ser uma habitação, poderia ser uma série de coisas, mas fica lá sem nada construído, impedindo que outras pessoas o utilizem da maneira que o terreno deveria ser utilizado, né? Então, quer dizer, isso aí não atende à função social da propriedade,
o terreno não tem a destinação que deveria ter, então a lei dá para o município certos instrumentos que podem ser utilizados para coagir o proprietário a utilizar aquilo ali tal como a comunidade espera, né? Também a questão do zoneamento, também aquilo que em São Paulo é muito importante, a questão do chamado solo criado, né? Então, quer dizer, limites construtivos, até quantos pavimentos, até quantos metros de altura eu posso construir num certo terreno, né? E aí este é um ponto que sempre gera conflito, né? Então, recentemente, aqui em São Paulo, houve uma revisão do plano diretor e um dos pontos mais conflituosos era exatamente este, quer dizer, até que altura se pode construir em cada região da cidade. Aí, por um lado, eu tenho as incorporadoras querendo construir cada vez mais, por outro lado, eu tenho os vizinhos ali daquela região que diz, olha, muito bem, mas eu tenho uma infraestrutura que vai ser remunerada, as ruas vão ficar apertadas, né, não vai ter posto de saúde para todo mundo, não vai ter escola para todo mundo, vai fazer sombra no meu prédio, né, quer dizer, vai aumentar o transtorno para quem está perto daquela construção, né? Bom, e aí é um conflito eterno, quer dizer, e aí eu tenho, por um lado, bairros que são estritamente residenciais para casas unifamiliares em regiões muito centrais, e, portanto, talvez, né, não seja a melhor região para ter um bairro de casas, mas, por outro lado, muitas vezes as próprias casas são tombadas, né? Então esse aí é um conflito permanente, é uma guerra permanente, e o plano diretor fica no meio desse conflito, né? Dizendo exatamente quem pode construir o que, em que lugar e de que maneira e até que tamanho, né? Uma curiosidade, São Paulo não tem prédios tão altos assim. É curioso, né, a gente pensar que os prédios mais altos do Brasil estão em Balneário Camboriú e não em São Paulo, onde tem mais gente, né? Mas tem uma razão histórica para isso. Sempre houve muito receio na legislação paulistana com prédios muito altos por conta dos incêndios que aconteceram no edifício Joelma e no Andraus. Então isso aí deixou marcas muito doloridas para a cidade de São Paulo, e por isso sempre houve muita resistência na permissão da construção de prédios muito altos, por receio de acontecer novamente uma tragédia daquele tipo, né? Por outro lado, nas cidades menores, o problema é outro. O problema é que o plano diretor, em geral, é pró forma. Então, a cidade, para poder cumprir lá o comando da cidade, copia o plano diretor de outra cidade, deixa de prever ali aquilo que precisa para o desenvolvimento dela mesma. Então, eu dou um exemplo, né? É muito comum em cidades menores que, em volta da região urbana, eu tenha ali um cinturão de chácaras que são pequenas demais para serem imóveis rurais, né? Ao mesmo tempo, o proprietário não quer transformar num imóvel urbano, porque não quer pagar um IPTU em cima da área do terreno. Quer dizer, o município perde ao não prever regras específicas para essa situação, que trariam esses imóveis para legalidade, gerariam aí um incremento tributário, ainda que de uma maneira, né, vamos dizer assim, com uma alíquota menor do que os imóveis situados na zona urbana, etc., né? E muitas vezes, realmente, por falta de visão, por falta de planejamento, e por simplesmente se ter um plano diretor que atenda ao comando da lei, mas que sem que ele seja observado realmente. Fabrício. Bom, eu entendo que o papel do registrador, especialmente quando se fala de até que ponto o registrador ele pode ir a campo resolver as questões da cidade, ela merece um ponto a mais. Eu particularmente entendo que é necessário também humanizar, né, a figura do registrador imobiliário. Por quê? Nós temos responsabilidades diárias que muitas vezes não nos deixam em condições de ir a campo, né, de realmente atuar como relações públicas, né, de participar junto com participar diretamente do arranjo institucional necessário para o desenvolvimento da cidade, porque nós temos obrigações de prazo, obrigações de legalidade administrativa que nos impedem que nós fiquemos, né, em tempo integral por conta dessas questões que são muito caras. No entanto, eu entendo que o desenvolvimento da cidade, no tocante principalmente aos instrumentos de política urbana, e eu posso dizer pelo interior, né, pela minha condição de registrador no interior, é que a nossa atuação ela é necessária, ela é salutar. Então, por exemplo, os grandes problemas que nós temos referente à devolução de empreendimentos imobiliários muitas vezes se dão por confusão
confusões que os agentes dos municípios eles têm em relação à própria identificação do instituto jurídico. Então, às vezes, nós pegamos aqui um decreto municipal que fala que resolve aprovar o condomínio fechado tal, aí ele faz citação a uma lei municipal referente a loteamento fechado, que para nós são institutos jurídicos com consequências jurídicas totalmente distintas, principalmente, né, no tocante às contrapartidas do empreendedor para o município. Então, em situações em que a gente tem que verificar se as vias de circulação interna elas vão ser particularizadas ou se vão ser transferidas para o município, se tratando de loteamento propriamente dito, se seria necessária a aprovação de uma concessão de uso para que eles realizem um fechamento por meio de associação. Então, são situações que diretamente chegam até o registro de imóveis e que não necessariamente dizem respeito a um filtro, uma barreira que tem um condão de exclusivamente devolver. É que realmente, por conta de uma legislação ineficiente, né, e pouco resolutiva, nós acabamos ficando com o serviço engessado por conta de um processo legislativo que é mal orientado, ou pouco desenvolvido. Então, nesse sentido, eu acho que o registrador, às vezes, ele acaba absorvendo, né, uma rejeição ou algum sentimento negativo de que nós deixamos de participar, né, do processo de melhoria do ambiente de negócio por conta de obrigações que o próprio registrador está criando para o empreendedor ou para o particular. Então, nesse sentido, acho muito importante, né, que essa elevação de consciência para entender que nós temos obrigações legais e que muitas vezes esses apontamentos eles são necessários. Não é devolver por devolver, não existe um revanchismo, uma necessidade de prejudicar as pessoas. Muito pelo contrário, o principal condão aí é fazer um filtro de legalidade para criar, né, realmente um cenário de pacificação social e tentar orientar as pessoas da melhor forma para que elas consigam efetivamente resolver os direitos delas com perenidade. Então, eu penso que o registrador de imóveis ele tem uma atuação que é necessária. Todas as vezes que nós tivermos tempo e disponibilidade, até dentro de uma perspectiva de urbanismo social que eu gosto muito, nós temos que atuar com altruísmo, buscando a pessoa, principalmente o cidadão, né, que está localizado em região altamente vulnerável, mas nós encontramos sim, por uma questão de humanidade, às vezes dificuldade que as nossas responsabilidades não impedem com que a gente consiga fazer tudo que é a nossa ambição, o nosso desejo. Então, eu não quero com isso criar nenhum tipo de situação que vai justificar a nossa não atuação, mas o fato é que a gente tem que levar para esse público qualificado do podcast e realmente muitas vezes o registrador ele não consegue se desdobrar em mais atividades por conta das obrigações ordinárias que o próprio trabalho ordinário exige. Sim, é difícil equilibrar, né, essa atuação até preventiva que vocês mencionaram anteriormente, todo o desenvolvimento urbanístico e legislação que caminha com esse processo precisa ser também preventivo e o registrador imobiliário com certeza tem a contribuir com todo esse crescimento, apontando como melhorar, mas apontando também problemas que podem surgir desse desenvolvimento natural, como o Ivan já comentou, mas lembrar também que a função do registrador imobiliário, como você comentou, Fabrício, às vezes pode parecer que seja um limitador, mas na verdade a utilização de um conhecimento, de uma expertise, de uma prática diária do que dará certo e do que não dará certo. A gente está todos os dias lidando com esse conteúdo. Equilibrar a nossa atividade ordinária com essas funções nem sempre é fácil, mas estamos todos tentando e nos empenhando para participar ativamente desses desafios da nossa sociedade, não é? E de uma forma direta, para dar um exemplo prático, já pedindo desculpas a você, doutor Ivan, por exemplo, recentemente nós fizemos uma negativa de registro porque determinada transferência de imóvel do município para o particular não atendia aos requisitos da lei de licitação. E por meio da atuação do registro de imóveis em contato com a procuradoria do município, chegou-se ao entendimento que seria possível a resolução daquele caso de mais 30,
por meio de reúne titulatória. Então, assim, nós demos um caminho que seria menos oneroso, legalmente legítimo, adequado. Então, na verdade, aquele apontamento inicial, ele oportunizou com que essa questão tivesse uma discussão mais ampla e proporcionasse para essas pessoas uma segurança jurídica necessária, né? Interessante. A gente tratou até aqui de normas, de lei, de atuação do Poder Executivo Municipal, a ingerência do registrador imobiliário, mas vamos tentar focar na prática do cidadão que está nos ouvindo e que pode estar nos assistindo. Como o cidadão detentor, proprietário de um imóvel, que precisa se utilizar daquele patrimônio para gerar mais patrimônio, ou gerar alguma renda, ou gerar um valor que está precisando, né, para equilibrar a sua vida financeira, por exemplo, ou mesmo investir em outros imóveis, eu queria que vocês abordassem, trouxessem para a gente a questão das garantias concedidas e registradas nos registros de imóveis. Como um imóvel regularizado, ou seja, regularizado não só com a sua propriedade, né, quem é o proprietário desse imóvel, mas regularizado com a verbação da construção, regularizado com todos os dados que a matrícula precisa constar, se a pessoa é casada, se não é, quem faleceu, quem não faleceu. Como essa regularidade do imóvel pode auxiliar a população nos grandes centros urbanos a melhorarem de vida e como as pessoas podem fazer isso na prática? Ivan. Antes de tratar especificamente disso, então é uma coisa muito importante. Em geral se diz assim, não existe concorrência entre os registradores de imóveis. Em termos, não existe dentro da circunscrição, né? Mas se eu tenho ali um registrador que faz exigências descabidas, não atende às partes, não dá o caminho das pedras, isso tende a afastar os empreendedores daquele lugar e vão procurar um registro onde as coisas funcionem melhor, né? Isso acontece. Então, um registrador, vamos dizer assim, que preste um mau serviço, ele acaba travancando o progresso da própria comunidade que ele atende. Então, quer dizer, a consequência vai além de um prejuízo para o registrador. Não, isso aí atrasa a vida das pessoas que estão sendo atendidas por aquele cartório, que é uma coisa muito séria, né? Então, quer dizer, essa atuação proativa no sentido de... Uma vez eu ouvi alguém falar assim, o registrador não pode dizer o que tem que fazer porque ele está pré-julgando. Isso é besteira, porque eu não tenho relação processual, quer dizer, eu não tenho partes em contraditório, eu não tenho lide. O registrador precisa que as pessoas cumpram a lei, ele pode perfeitamente ajudar as pessoas a cumprir a lei, né? Faz parte aí do papel dele. E um imóvel que cumpre a lei, que atende a lei, que é regular, né, gera muitas vantagens para o seu titular. A primeira delas, que é muito evidente e a economia demonstra. O imóvel regular vale mais, pura e simplesmente. Por quê? Porque tem mais gente disposta a pagar por ele. Então, o imóvel irregular, que não tem registro, né, popularmente imóvel sem escritura, mas é um imóvel que não tem registro, né, tem gente que pagaria por ele? Tem, mas tem gente que não pagaria. Tem gente que não compraria um imóvel assim mesmo que fosse barato. Claro que o preço cai, né, oferta e procura, menos procura, o preço diminui. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o imóvel regular, ele pode ser dado em garantia, ele pode ser objeto aí de um financiamento, né? Seja para adquirir o próprio imóvel, aí novamente o imóvel vai valer mais, porque eu vou ter um mercado maior, mais pessoas que vão poder pagar por ele comprando, porque vão então contrair um financiamento bancário, ou então mesmo para pegar uma garantia, pegar um empréstimo que não seja para adquirir o próprio imóvel. Então, por exemplo, para financiar o meu comércio. Se o imóvel é regular, o banco aceita, os juros são menores, etc. Né? Terceiro, o imóvel que é regular, as pessoas tendem a se sentir mais seguras na titularidade e investem nele, né? Então, se eu tenho um imóvel que eu sei que é meu e não vai me ser tirado, eu vou investir, eu vou cuidar, eu vou construir, né? Eu vou cuidar da terra se for um imóvel rural, né? Agora, um imóvel que eu posso perder a qualquer momento, eu não vou me arriscar a fazer um investimento grande, né? Eu vou levando até o dia, né? Enfim. E outra também, o imóvel regular, estando regularmente no patrimônio do proprietário, ele é uma garantia dos credores desse proprietário. Então também é benéfico para terceiros a regularidade do imóvel.
Porque se a pessoa não tem o imóvel regularmente em seu patrimônio, os credores não vão poder penhorá-los por causa de dívida, né? Então são muitas as vantagens, não só para o proprietário, mas para toda a sociedade, para toda a economia formal, que um imóvel esteja inserido na regularidade. Fabrício. Da minha parte, eu entendo que o Dr. Ivan indicou com excelência, né, assim, a abordagem jurídica da necessidade de se regularizar a propriedade. E eu acho que, para além da questão jurídica também, a propriedade, ela representa um sentimento. Quantos são os brasileiros, né, que têm como sonho, como meta de vida, dar uma casa para a mãe ou conquistar a primeira moradia? Então, a propriedade formal, ela representa um sentimento pessoal, né, um sentimento de inclusão, de cidadania. Então, é algo que tem um caráter transcendente, né, para as pessoas que realmente nunca tiveram a oportunidade de ter a casa própria. Então, esse é o que eu posso acrescentar, já que ele falou com tanta qualidade. Que episódio incrível. E aqui acho que eu vou até deixar uma fala para a gente recortar depois. Eu fico muito eufórica com os conhecimentos que me movem. E esse Ribcast é de ouvir de novo com o caderno na mão. Seja o registrador de imóveis que está atrás da sua mesa pensando o que eu posso melhorar no meu município. Seja o cidadão que precisa entender a riqueza da sua propriedade e como o registrador imobiliário e o poder público enxergam aquela propriedade não apenas como uma construção e um documento, mas diz também, né, para os grandes incorporadores e os pequenos o quanto todas essas interfaces disciplinares estão ligadas e o quanto o Registro de Imóveis do Brasil joga esse olhar não só de garantia patrimonial, mas de ativo imobiliário, mas a questão humana, como o Fabrício e o Ivan acabaram de comentar. No instante que o Ribcast estiver gravado, eu vou assistir de volta, porque essa não é um Ribcast, essa é uma aula essencial para todos nós. Agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada, Ivan. Suas palavras finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez o convite, cumprimento meus colegas Érica e Fabrício. Foi um prazer, foi uma conversa muito agradável. Fico à disposição para qualquer outra oportunidade. Fabrício, muito obrigada, meu amigo, por dividir esse episódio com você. É uma honra. Essa construção de registrador imobiliário que nós estamos construindo juntos aqui no Paraná, para mim é uma honra trabalhar ao seu lado. Muito obrigada. Eu que agradeço, amiga Érica, pela oportunidade. Eu me sinto muito envaidecido, porque afinal são mais de 3.600 registros de imóveis no Brasil, e poder de alguma forma representar tantos colegas qualificados é motivo de muita alegria e honra. Então, mais uma vez, obrigado e foi um grande prazer. Muito obrigada. E chegamos ao fim do nosso 8º episódio. Agradeço a presença, a audição e a assistência de todos os nossos debatedores. Não esqueçam de seguir o Ribcast, o Registro de Imóveis do Brasil, no YouTube, no Instagram, no Deezer, no Spotify. E como eu não posso deixar de falar, ao final de todo o Ribcast, este episódio, este 8º, sai especialmente no dia 21 de outubro. 21 de outubro. Que data que é essa? 21 de outubro é o dia do Registro de Imóveis do Brasil. Além de ser uma grande aula, esse 8º episódio é um episódio especial. Dia 21 de outubro, o Registro de Imóveis do Brasil, do nosso Registro de Imóveis. Abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!